Senhoras e senhores, e Deus no ar. Hoje estou aqui com um convidado mais do que ilustre, considero um irmão, especialista no que a gente vai falar, ele vive disso. Eu acho que deve estar até cansando, né? Porque você dá aula disso, você trabalha disso, você respira isso, e eu te trouxe para falar disso. Boa. Seja bem-vindo, meu velho. Valeu, obrigado. É bom que fica mais fácil de falar, né? Verdade. Tá no nosso dia a dia aí não ajuda Fala um pra pouco. gente, para todo mundo saber sobre o que a gente vai falar hoje. Bom, bacana. Vamos falar hoje sobre Big Data, né? Acho que é um assunto bem forte ultimamente, em vários segmentos do mercado. Várias indústrias aí tá investindo bastante, né? Mercado bem aquecido. E tem bastante novidade aí, tanto de tecnologia, a parte cultural, né? Negócio. Eu acho que esse é o mais difícil, Sobre né, isso. Danilo? O cultural, né? Exatamente. Tá, pra gente começar, antes de mais nada, adorei seu microfone. Bom, Sou valeu. suspeito em falar. Adoro esse microfone. Esse Vamos é, lá. esse é o único que eu experimentei, então tô gostando também. Não tem Não, referências ainda, mas é bom. ele é muito bom. Vamos lá, meu velho. Antes de mais nada, antes da gente entrar nesse assunto, o que é Big Data, velho? Bom, bacana. Vamos lá, Big Data, existem várias definições no mercado, né? Se a gente for pelo nome, pela tradução Tradução, mesmo, né? grandes dados, né? Grandes volumes de dados, mas é um nome que começou assim há alguns anos, mas na verdade a gente pode implementar em diversas situações, né? Existe até um conceito no mercado que eles falam que são 5 Vs do Big Data, né? E onde 5 se vezes você do tem Big Data? 5 Vs, isso, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Tá. Então, se você tiver qualquer um desses 5, teoricamente você já consegue implementar Big Data na sua empresa, na sua área de negócio. Bora lá. Basicamente. Oi? Bora lá, que esse eu vou anotando pro pessoal. Ah, legal, bacana. Basicamente, esses 5 Vs são volume, que ele representa a quantidade de dados mesmo, né? Então, quando a gente. Nos dias de hoje, rede social, celular, enfim, IoT gera muito volume de dados. O V de volume representa isso. Velocidade, então aqui é a velocidade com que você precisa transmitir algum dado, né, ter algum acesso, algum insight em tempo real. Existe o terceiro V, que é o V de variedade, né? Então a gente está falando aqui de dados de sistemas transacionais, ERP, o seu dado do seu e-commerce. Validade? Variedade, isso. Variedade. Ah, tá. Isso, variedade. Então, dados de sistemas transacionais, dados em texto, a gente está falando de captura de dados de imagens, né, arquivos JPG, capturas de vídeos, né, então tem streamings, reconhecimento facial. Então, Caramba, esse é o V que representa variedade, né? tá. Veracidade é o quarto V, que são processos para garantir que essa informação seja verdadeira. Isso já existe no mundo até transacional, em bancos de dados, né? Mas a gente traz também para o Big Data para garantir que um dado ele é verdadeiro, enfim, uma notícia verdadeira, uma notícia falsa. E o quinto V é o V do valor, que, por último, mas não menos importante, que é Eu trazer ia valor ao falar, talvez negócio. o mais importante, né? Não adianta nada eu ter toda essa estrutura e não trazer um dado para o negócio, algo que gera valor. Então, existem até algumas literaturas falando de 7 Vs, confesso que eu não lembro os outros, mas a grande questão é que, para quem não conhece, não pense que Big Data é só grande volume de dados. Se você quer atingir qualquer um desses objetivos, você pode implementar Big Data. Tá aí uma falácia, né? Porque assim, eu vou falar até por mim mesmo. Eu achava que Big Data é sempre, tipo, massa, sabe? Tipo, volumes e volumes de informações, né? Eu, pelo menos, tô quebrando essa premissa agora. E Sim, não é uma verdade absoluta, então. exatamente. Não é. O nome, sim, na tradução,
mas a gente consegue implementar arquiteturas para resolver esses tipos de problemas, né? Então, Big um Data, exemplo básico. Pode falar. tá, pode falar. Um exemplo básico, se a gente quer trabalhar com reconhecimento de imagem, então eu vou Tá. desenvolver um sistema que vai reconhecer reconhecimento facial. Eu vou trabalhar com imagem, JPG, provavelmente, PNG, enfim, arquivos de imagem. E eu não vou ter um banco de dados relacional, um Oracle, um SQL Server, um Postgres para armazenar esse tipo de informação. Então, tecnologicamente falando, eu tenho arquiteturas que são compostas para aguentar todos esses Vs que vai Caramba. atender esse requisito. Então, eu não vou ter grande volume, eu posso trabalhar com poucas imagens, mas é uma arquitetura escalável, né? Eu começo pouco, ele vai atender meu requisito, e ao mesmo tempo, a hora que ele virar big mesmo, ele crescer, essa tecnologia vai atender esse tipo de requisito. Então, Big Data é um ponto de arquitetura? É um pouco. Ou ele é É, cultural? não, é os dois, tá? É Tá, arquitetura, porque não é a mesma arquitetura que usa sistemas transacionais. Então, isso é fato, uma arquitetura totalmente diferente, né? Tecnologias diferentes e um pouco da cultura, sim, porque muda a forma da empresa enxergar, né? Como resolver os problemas. entendi. Então, no geral, a gente acaba simplificando muita coisa que no mundo transacional, se a gente fosse resolver, seria mais difícil. Entendi. Porque o transacional ele é muito engessado, né? Então, como Exatamente. você precisa de dinâmica de resposta, até você conseguir isso com o transacional, demanda tempo para você construir essas visões, né? Exatamente. Existem uma série de fatores no transacional que, enfim, não são melhores ou piores, é característica mesmo, principalmente em banco de dados, né? Que é garantir transação, tem aquele conceito do ACID, atomicidade, enfim, uma série de travas que a gente tem que garantir no transacional que não necessariamente você precisa garantir num sistema de Big Data. Então, Entendi. ele é feito para suportar grandes volumes de dados, né? Muita gente acessando no mesmo tempo, e com isso ele acaba simplificando. Os frameworks que existem são mais simples, no geral. Eu que vim do mundo transacional, quando eu vejo um sistema de Big Data, é claro que eu estou usando um framework pronto, não estou construindo do zero, né? Sim, Então, todo time já de open source ele já fez uma arquitetura para isso, mas eu acho que ele acaba sendo mais simples até do que o mundo transacional. Só muda paradigmas, tem que pensar bem diferente mesmo, sabe? entendi. Isso é bem complexo, né, Danilo? Porque assim, como que você implementa? Eu entendo que o pessoal tem um conceito, mas você chega sei lá, na empresa e como que você começa a implementar, sabe, essa arquitetura, essa cultura? Como que a empresa consegue ver valor com Big Data, sabe? Eu sei que é uma pergunta bem idiota, né? Sim. Mas a ideia é para a gente conduzir um pensamento para a gente chegar na conclusão. Não, bacana. Isso realmente é uma pergunta difícil de responder. Inclusive, quando eu estudei, eu fiz o MBA, né, em Big Data, e uma das primeiras aulas era de negócio, e um tema que, assim, a gente teve a aula, eu como aluno, e mesmo assim eu não tive resposta, é como a gente, como a gente prova um ROI de um investimento em Big Data. É Entendi. difícil, porque ele atende diversas áreas da empresa. Ele vai atender um produto, né, então agora que a gente está falando mais de arquiteturas de data owner, data mesh, enfim, arquiteturas mais novas, que você tem um produto e o produto acessa aquele dado, né? O dado é um produto, né? Ele tem o data Uhum. owner. Então, quando a gente vai para essa linha, é meio fácil. Eu tenho um produto, esse produto consome dado, eu consigo fazer o ROI, né? Eu monto a arquitetura, consigo ver investimento e tal, e consigo, sei lá, vou desenvolver em cloud ou não, faço o meu custo, e aí você faz uma conta de quanto você vai gastar e quanto o produto arrecada, e é mais tranquilo. Ou Quando a seja, gente vai. depende do produto, né? Tudo é muito Isso, questionável, né? é, exatamente. E eu acho que a parte mais difícil é quando a gente vai para a área de análise de dado, a parte do cientista de dados, onde a gente tem toda essa arquitetura para que os cientistas, né, as pessoas de insights consigam trabalhar.
só que você não sabe. Ele vai trabalhar e vai gerar insight, pode ser que ele gere um puta do insight e muda totalmente a empresa, pode ser que ele fique anos explorando dado, fazendo o trabalho de cientista de dados, data mining, e não encontre nada, né? Então, é um pouco mais difícil você provar ROI. É muito experimental, né? A sensação que dá é essa, né? Sim, É muito exatamente. tipo, deixa eu experimentar, deixa eu ver, deixa eu analisar. Não é aquela coisa do tipo, coloca ali que você já vai ver o resultado, né? Ele é muito mais analítico. Exatamente. Agora, falando um pouco mais de caso de uso, eu trabalhei em consultoria também e já peguei alguns projetos. Quando começou essa onda de Big Data, tinha muito projeto de Hadoop, né? Cluster Hadoop. Vamos implementar um cluster Hadoop na minha empresa. Então, O que é um Hadoop para o pessoal que ainda não entende saber? Pode falar bem por cima, nada. Não, bacana. Hadoop é um framework para ingestão e processamento de dados. Ele é um ecossistema, não é uma tecnologia pura, né? Então, basicamente é um framework, ele é open source, é da Apache, onde você tem diversas tecnologias plugadas nele e é um framework de Big Data. Um hubzão, né? Entre aspas, né? Exatamente. É um framework de Big Data onde você consegue armazenar todos os dados nele. Ele tem basicamente alguns componentes principais, né? Uhum. Um deles é o HDFS, é onde armazena, é como se fosse um storage, onde armazena as informações. Então, eu jogo dentro desse storage arquivos TXT, Parquet, imagens, jogo tudo nessa camada de storage. Entendi. Eu tenho uma camada de consumo desses dados, e aí é um pouco mais no nível de programação, onde a gente acessa esses dados, começa a programar jobs no MapReduce, que hoje já nem usa mais, já ficou um pouco mais ultrapassado, mas eu posso fazer query em cima desses dados, né? Então, são diversos frameworks que a gente vai plugando dentro do Hadoop para fazer esse consumo. Isso falando de on-premises, tá? E aí, para cloud, a gente tem basicamente esses produtos tudo como serviço já, então não preciso cuidar de infra. Essa é a vantagem. Então, o Hadoop basicamente é isso, é um framework. A gente pode até mandar alguns links aí depois da Apache oficial. Eu coloco aqui, pode deixar. Mas resumindo, é isso, tá? E ele é open source, né? Então, as empresas não precisam pagar licença, né? A gente está muito nessa onda de open source agora. Vamos voltar lá para o que você estava explicando, aí eu acabei fugindo do assunto, né? Boa. Aí você comentou que você estava na consultoria, e aí tem muitos casos que tem o Hadoop. Isso, demanda de negócio. Vamos implementar um Big Data. Muitos projetos, empresa mais consolidada, que já existem em BI, vieram com essa demanda do Hadoop. Então, essas empresas já existiam um banco de DW, isso não é tecnologia nova, né? Então, todo mundo que trabalha em empresa grande e que investe em dados, né, já tem ali um banco de data warehouse e uma ferramenta de BI na ponta consumindo os dados, enfim, Oracle, SQL, existem até algumas soluções específicas, né, que são consideradas MPP, que é Teradata, Netezza. Então, isso não é nada de novo, não. São tecnologias que já existem e só que já são estão consolidadas, né? E são appliances, né? Que é appliance. Você vai lá e compra uma caixa fechada. Então, dentro dessa caixa vai ter computador, vai ter storage, vai ter network, e ela vai atender aquele propósito. E atendia muito bem. Então, isso não é ruim, não. A grande questão é que era difícil escalar. Por quê? Primeiro, você já paga alguns milhões de entrada, independente do seu uso, e aí, beleza, você tem toda a estrutura bacana para o pessoal que usa dashboard, relatório, conseguir fazer os dashboards, analisar relatório em tempo real, o pessoal também fazendo data mining, acessando os dados, né? Toda essa parte de exploração. Só que aí não escala, aí é caro. Entendi. Então, chegou no limite do appliance, o que eu faço? Compro outro appliance. Então, eu ia perguntar, você compra outro, milhões, né? Então, e aí você fica com vários appliances separados e tal. Então, o começo veio bastante demanda dessa. Eu tenho aqui um Oracle DW, eu tenho um Teradata e eu quero colocar um Hadoop,
porque primeiro que ele é de graça em termos de licença, né? Uhum. E eu só pago a lata física. Então, ele acaba tendo essa característica. Uma coisa que eu não falei sobre o Hadoop, que é importante, ele usa o processamento distribuído. Então, ele escala meio que infinitamente. Então, se eu quero aumentar ele, eu adiciono mais um servidor. É como se Dentro desse fosse servidor. como se fosse Docker, aquele conceito que o Kubernetes usa ou não? Basicamente, é um pouquinho diferente, mas basicamente isso. O Hadoop, como que ele funciona? Ele tem um servidor master que gerencia os jobs e tem vários workers. Tá. Então, se eu quero aumentar o poder de processamento dele, eu adiciono mais um servidor. Dentro desse Entendi. servidor, automaticamente eu estou adicionando memória, CPU e disco, né? Que é o que tem no computador. Um notebook mesmo, um desktop tem. Então, a ideia do Hadoop foi isso, não ter super máquinas, ter máquinas boas, claro, mas máquinas commodities, assim, né, para Para não virar investir. distribuído, né? Entendi. E você vai colocando vários servidores e você vai escalando. Então, você tem um poder de escalabilidade aí meio que, entre aspas, infinito. Só se limita à parte física mesmo, né? Exatamente, exatamente. Mas você consegue Mas ele também, como software não se perde, Danilo? desculpa, mesmo que? Ele como software não se perde? Não, então, o framework foi feito justamente para isso. Caramba. Então, ele gerencia. Esse master é ele que gerencia os jobs. Então, quando eu pego um dado, eu distribuo dentro desse cluster, eu sei qual dado o servidor Tá, master, ele sabe qual servidor que tem aquele dado. Então, quando chega entendi. um job para processar, ele fala: esse dado está no servidor 179. Distribui os jobs nesses servidores. E aí, Entendi. enfim, ele fica trabalhando dessa forma, né? Caramba. E tem históricos aí, tipo a Apple tinha um cluster de 100 servidores, Facebook também, né? E agora com cloud e tal, mudando isso para serviço, mudou bastante. Então, acaba que assim, as demandas que eu peguei bastante no começo eram essas. Eu tenho um servidor de DW e por conta de licença, custo, escalabilidade, eu quero mudar para um Hadoop. Então Entendi. a gente até conseguia fazer um ROI fácil aí, né? Falar, o servidor de DW custa 2 milhões, aqui a gente vai querer construir um cluster com 7 servidores, vai custar X, esse vai ser o ROI. Você não vai gastar nada com licença, ou vai, né? Tem empresas, apesar de ser open source, tem soluções que dão São suporte. pagas, Tal, né? né? Uhum. E a manutenção também disso a longo prazo barateia demais, né? Sim, porque são servidores commodities, né? Então queimou o disco, você vai lá e troca o disco. Saquei. Você já deixa a máquina replicado, então o dado nunca está em um servidor só. Nível de software mesmo, você já configura nível de replicação do arquivo. Então, quero que o arquivo seja replicado 3 vezes. Eu não preciso nem Entendi. me preocupar com backup. Se um servidor morrer, eu tiro esse servidor, coloco outro no lugar, resolveu o meu problema. Ele vai replicar o dado automaticamente, sabe? Caramba. Então, a arquitetura dele já foi feita para isso, para ter um processamento distribuído. Então, eu não fico gerando fila, né? Que nem um Uhum. processamento normal, eu distribuo. E tenho essa parte de segurança, de escalabilidade também, que é o principal. Apesar de eu não Entendi. recomendar hoje soluções on-premises, tá? De novo, como a gente foi para cloud, a gente tem esses serviços pronto em cloud, né? Então você só consome, você não precisa gerenciar, cuidar de servidor físico. Entendi. Então, no geral, eu não recomendo hoje instalar um cluster Hadoop on-premises, a não ser que tenha algum problema legal, alguma coisa Alguma de coisa muito específica, LGPD, né, do negócio, né? exatamente. Às Entendi. vezes tem alguma regra do Bacen que o dado tem que ficar, não pode ficar em cloud, ou então pode ficar em cloud, mas tem que ficar no Brasil. Então, Entendi. enfim, tem algumas regras aí que hoje as clouds já, a maioria já atendem, mas a recomendação mesmo é usar cloud. Então, acho que Entendi. Então, basicamente, o que as empresas estão fazendo essa primeira fase é migração, né? isso. E já evoluiu, tá? Então, Tá. os primeiros projetos foram muita migração, muito para atender dashboard. Eu tenho um Power BI que está lá e eu quero migrar. Tá bom, vamos fazer essa migração.
Hoje eu vejo que algumas empresas, claro que não todas, né? Uhum. Já está um pouco mais avançado, já está naquele conceito que a gente falou no começo da conversa sobre data mesh, né? Sobre eu ter é, um produto mais orientado a dado, né? A empresa mesmo ser. Uma curiosidade, aproveitando esse gancho, que eu imagino que você até vai ter responder, mas só para dar mais uma guiada. Se a gente pensar em fases de implementação do Big Data, a primeira seria tipo essa migração, essa instalação, teria tipo sabe, uma escadinha para chegar, sei lá, qual que é o nível mais top que tem, sabe? O nível mais alto que é possível Entendi. chegar. Então, bacana. Eu acho que depende da empresa. Tá. Depende muito do nível da empresa e do que ela quer fazer com os sistemas. Se ela quer ter um sistema exploratório, analítico, para, enfim, para fazer insight, se a empresa quer só um sistema para fazer acompanhamento de dashboard, se a empresa quer fazer BI ou machine learning, né? Então, Mas isso qual que seria muda a um pouco. diferença de insights, esse exploratório para o machine learning? Bacana. Eu vou dividir basicamente em BI e o machine learning bem em alto nível, mas o BI basicamente ele olha passado. Tá, Então são as pessoas que montam um relatório, olham o passado e, enfim, ele explica o passado. Então tá. tem vários casos famosos aí, de novo, isso não é nada novo, que tinha uma adolescente que descobriu que ia que ia ficar grávida Uhum. por conta do nível de compras. Então, assim, existem vários casos. Quem compra fralda compra cerveja, porque descobriu que o pai era solteiro, bebia com os amigos, aí virou um pai recém-pai, né? E aí ele vai lá Uhum. comprar fralda para o filho e compra cerveja. Então, isso já existe assim há muito tempo mesmo, e é o famoso BI. Então, são Tá. pessoas que usam técnicas, data mining, fica ali explorando dado, navegando, para tentar encontrar padrões e pensar na estratégia da empresa, né? Então, isso no mercado vai agregar muito como você vai organizar os produtos e tal. E o machine learning, quando a gente vai mais na área de modelos preditivos, é o contrário. A gente tem um algoritmo de machine learning que ele vai ler um conjunto de dados e vai tentar prever o futuro. Então, O com que que base seria nas uma. informações. Como assim, eu acredito que o Big Data foi um passo agressivo da humanidade, né? Porque prever Uhum, o futuro é o que todo mundo quer, né? sim, Como que é a base, assim, de como funciona o modelo preditivo? boa. Eu não tenho muita base para falar matematicamente como é que funciona, mas eu consigo falar por cima. Eu não sou um cientista de dados, então eu não fico fazendo modelo. Apesar Aham. de eu conhecer, enfim, trabalho com essa arquitetura, eu desenho e implemento arquiteturas para isso, mas eu confesso que meu dia a dia não é ficar fazendo modelo, tá? Tá. Mas, enfim, eu estudei e tenho esse conhecimento, mas basicamente assim, a gente tem um modelo estatístico, que eu tenho as variáveis como preditora, né? Então, diversas variáveis. E o cientista vai ter que descobrir qual que é o melhor conjunto de variáveis, qual correlaciona mais uma com as outras, e, e esse algoritmo ele faz isso. Primeiro, ele pega essas variáveis de entrada, treina o modelo com base no histórico. Então, por isso que entra o Big Data. Teoricamente, quanto mais dados, melhor, porque o seu modelo vai ter um E vai histórico endossando, maior né? e vai conseguir performar melhor. Mas também existem algumas técnicas aí, estatísticas que dependendo da quantidade da variáveis, tem um volume certo de tamanho de dado e tal. Mas o Big Data veio para ajudar nisso, né? Porque para conseguir processar grandes volumes de dados. Então, teoricamente, quanto mais dado, mais assertivo é o seu modelo, porque você tem uma amostra maior de dados e o modelo performa melhor. Então, ele cria uma lógica dentro dele que, por baixo dos panos, é uma árvore de decisão ali, um if else, né? Se o dado é assim, assim, assado, ele vai ter um resultado tal. Só que já existem frameworks para isso, né? Então a gente não tem que fazer esse if office na mão, a gente usa programações
A comunidade usa muito R, Python, né? Existem vários frameworks, TensorFlow, Scikit-learn, XGBoost, enfim, tem vários frameworks que pronto já, onde você tem o trabalho de preparar o dado, E o algoritmo por o trás vai fazendo tratamento do esse trabalho dado do tratamento. Tá. para o algoritmo processar e retornar a predição depois. Seja uma faixa salarial, então agora vamos levar na prática. De novo, até no mundo acadêmico existem várias coisas bem prontas aí, previsão do valor de uma casa. Então, com base nas variáveis, quantos quartos ele tem, qual é o bairro, se é O tempo da sobrado ou casa. não, metragem e tal, ele vai analisar o histórico e vai saber mais ou menos, né, dado uma informação nova, qual que é o valor dessa casa. Entendi. Então, score, o que a gente mais usa aí, score de mercado. Dado algumas variáveis, né, renda presumida, idade, se eu sou solteiro ou não, se eu tenho filhos ou não, o score é X. Então, esse é o tipo de trabalho, né? Entendi. Onde que você falou do dia a dia? Eu fiquei curioso. Como que é o seu dia a dia, meu velho? Não, bacana. Você acha melhor falar do meu dia a dia ou dia a dia no geral de Big Data? Porque existem diversas áreas, né? Da Eu mesma acho que você forma tem que que... apresentar todas pra gente. Não, Porque eu não bacana. faço ideia. Guia a gente aí. Não, bacana. Bom, hoje eu trabalho mais com arquitetura, né? Então, eu faço bastante desenho. Eu entendo qual é o requisito de negócio, qual problema a gente tem que resolver primeiro, e depois a gente vai para o desenho. Claro que a gente já tem um desenho base, tem uma arquitetura de referência, né? Não faz sentido você, na empresa, enfim, construir diversos silos, né? Cada produto resolver de uma forma. Então, a gente tenta fazer uma arquitetura corporativa, que vai atender a maior parte dos cenários, e aí a gente vai entrando no detalhe. Entendi. E aí depois vem a parte do desenho, se é uma arquitetura totalmente nova, algum caso inédito, tem a POC, né? Eu tenho uma arquitetura, mas eu nunca usei, ninguém nunca usou, vamos testar? Então já é um pouco mais mão na massa, faz a POC, mas no geral não, já tem bastante caso que eu particularmente já passei, então já tem bastante arquitetura meio que pronta. Para esse cenário eu atendo resolvendo isso, né? E então eu acho que basicamente É um quem trabalho trabalha com mais arquitetura estratégico, né? é isso, Você vai entender um pouco do problema, você tem que saber um pouco de infraestrutura, tem que saber um pouco de programação, principalmente se você for fazer POC, né? Não tem como você fazer uma POC sem programar nada. O que Então, seria uma o POC? misto. Boa. Uma POC é uma forma de você testar algum produto, algum serviço para trazer valor. Né? Na programação o famoso Hello World, né? Um Exatamente. Hello World muito mais A rebuscado. prova de conceito, né? Uhum. Traduzindo para o português, aí uma POC é uma prova de conceito. Então, eu fiz um desenho, eu quero ver se esse desenho funciona na prática. Então, eu implemento esse desenho. Talvez eu não implemente com todas as regras de segurança. Muito provavelmente eu não vou implementar com um dado real, né? Porque às vezes Eu ia pode ser perguntar isso, um como que dado você testa, sensível. né? Então, às vezes é um dado meio fake. Muitas vezes é dado fake, mas eu preciso de uma massa grande para testar performance, por exemplo, né? Se performance for um dos meus requisitos, e no mundo real eu vou ter, sei lá, 1 TB de informação. Eu não posso fazer uma POC com um arquivo de 1 MB, senão não vai provar o meu conceito, né? Então tem que se atentar nesses detalhes quando for produzir uma POC. Entendi. Voltando para o seu dia a dia. E aí você monta esses desenhos pensando de forma estratégica. Isso, e aí a gente trabalha muito hoje, né, no modo Agile de squads, então aí tem a parte da implementação. Então, a implementação já entra um pouquinho desse conjunto de times, né? Entra um pouco do engenheiro de dados, que geralmente é o profissional que faz mão na massa em relação ao código.
que desenvolve o processamento, lá, a linguagem Python, Java, enfim, faz toda a parte de processamento de dados mesmo. É uma composição de times, então, aí depende da empresa, né? Tem empresa que cria uma área só para isso, tem empresa que fica na squad, mas eu acho que, para quem não conhece, eu diria que existem algumas profissões dentro desse mundo aí de dados aí, de Big Data. Então, eu classificaria como o profissional que manja mais de infra, né? Geralmente aquele que conhece lá de Linux, de banco de dados, e que manja mais de infra. Hoje em cloud, eles usam muito o termo de SRE, então é o profissional que vai ficar mais na parte de plataforma mesmo, né? Não é o profissional que entra no detalhe da ingestão de dados e tal. Esse profissional é aquele que faz desde a implementação até a sustentação, né, desses ambientes, certo? Isso, exatamente. Mas ligado à infra, tá? Nesse primeiro ponto, para separar meio assim, uma Na infra separação. seria do tipo, sei lá, pegou fogo, eu preciso meter a mão e arrumar. Nesse sentido, não? Isso, exatamente. Tá. Existe o profissional que é mais ligado ao data engineer, que é o profissional que programa as pipelines, né? Então, fazendo um depara, existiam os ETLs, né? Existem até hoje programas de ETL, são os que fazem os ETLs dentro do Data Lake. Existem também os profissionais que a gente chama muito de Data Ops, né? Na verdade, não é nem profissional, isso é do mesmo jeito tem um DevOps, né? Que é uma metodologia de trabalho, mas também existem profissionais, né? Eu estou contratando um DevOps, a mesma coisa, o DataOps é a mesma coisa, que já entra nos dois, né? Entra na questão do pipeline e na questão da infra, né? Então, entendi. Como eu faço um projeto de data com todos os requisitos lá do DevOps, né? E todo aquele 8, né? Desde o Exatamente. planejamento, teste, monitoração. Isso. Tá. Exatamente, fazer virar um pipeline mesmo e ficar automatizado, enfim, conseguir que a gente construa uma esteira. Então, existem alguns profissionais que trabalham especificamente nisso, trabalhando só em fluxo. Entendi. Às vezes não é o profissional que monta o pipeline, mas ele está navegando um pouco ali na infra e no job. Aí tem também o profissional que trabalha bastante com dashboard. Então, é um profissional que vai consumir esses dados do Big Data, do Data Lake ali. Geralmente não é esse profissional que vai fazer a ingestão de dados, não faz o tratamento de dado. Ele pluga o seu Power BI, o seu Tableau, o seu dashboard, consome dado, monta um relatório bonito, enfim, agrega as informações, né? Traz para um executivo uma informação resumida. E aí também o profissional que trabalha mais nessa parte de análise, cientista de dados, que fica navegando os dados. Na verdade, a gente fala ficar navegando, mas tudo tem um propósito, né? Ninguém fica só Eu ia navegando. perguntar isso, porque. Tenta resolver um problema, né? Uhum. E aí ele trabalha mais numa análise exploratória. Então, pode ser que ele não consiga resolver aquele problema com aqueles dados, por exemplo. Quando você diz resolver problema, isso também está associado à questão de infra ou é mais problema negocial? Não, aqui o cientista de dados é mais no negócio mesmo. Entendi. Quero resolver um problema de score, eu quero saber se eu vou financiar ou não uma casa para o Danilo, por exemplo. Eu vou navegar por informações que vão me trazer esse resultado. Saquei. Então, aí é mais ligado ao negócio. E tem também, a gente cortou um pouco, mas tem o profissional de MLOps agora, né? MLOps? Que é a mesma coisa do DataOps ali, só que para dados, o MLOps é o profissional que faz toda essa automatização para modelos. Então, é na camada de modelo mesmo. Então, o cientista foi lá, navegou, testou as hipóteses dele, fez o modelo. Eu fiz um modelo de regressão logística, quero implementar em produção. Num passado barra presente, aí como é que funciona? Ou como é que funcionava nessas áreas? O cientista vai lá no notebook dele, ele usava algumas plataformas aí, R, SAS, enfim, né? Tem algumas plataformas que já são bem mais antigas, Nova, R, Python, e faz o modelo dele.
usa o framework, conseguiu fazer o modelo, testou um conjunto de dados gigantesco, está pronto. Ele pega esse resultado do modelo, coloca numa apresentação, num dashboard e vai apresentar. Mas e se eu quero fazer isso virar um produto? Eu não quero mais trabalhar só com relatório. Eu quero pegar esse modelo e deixar em produção. Tipo, sei lá, criar uma API com essas informações? Exatamente. Eu quero transformar esse modelo num produto, onde um banco bata aqui no meu produto e em real time eu respondo esse modelo. Entendi. Então, o MLOps trabalha nessa camada. Transformar, criar um pipeline para que o cientista faça um modelo e consiga fazer que esse modelo vire em produção. Nossa, E esse negócio é existem complexo. frameworks específicos para isso também. Na minha cabeça, Big Data era só um cara que domina tudo e faz tudo, mas não. Ele é uma área e tem toda uma ramificação aqui embaixo, Exatamente. né? Tá mudando muito a forma de trabalhar com Big Data hoje, tá? Claro que em startup, empresas pequenas, geralmente Acaba fazendo tudo, né? acaba fazendo bastante coisa. Eu mesmo, hoje eu trabalho mais segmentado, mas quando eu trabalhava em consultoria, eu meio que fazia de tudo. Então, eu já peguei processo de instalar cluster Hadoop on-premises, então, instalação de infra mesmo. Aí já peguei processo que eu trabalhava só como engenheiro de dados, então fazia todos os ETLs lá, enfim, toda a parte de query. Já trabalhei em projeto que eu construí plataforma mesmo, então vamos construir uma plataforma para que Tipo, os engenheiros utilizem. Vamos abstrair um pouco, entendeu? Entendi, não é nem produto, é antes disso, é uma ferramenta para os engenheiros usarem? É um produto de TI, é um produto da empresa. Tá, Porque em vez dos engenheiros conhecer tudo, vamos abstrair uma camada dele e ele trabalha numa camada só de desenvolvimento, por exemplo. Entendi. Então, realmente é meio misto. Para ganhar performance, né? Na verdade, implementação de entrega, né? Até por ser tecnologia nova, então é difícil achar profissional nessa área hoje. Então, é uma forma de abstrair. Se abstrai toda essa parte de data ops, provisionamento, de infra e tal. Vamos segurar esse assunto que a gente precisa fechar o outro. Eu vou segurar isso e eu vou voltar nesse. Voltando então, aí a gente estava falando das categorias, das segmentações, né? Uhum. Faltou mais algum, além desse último que a gente falou? Não, eu acho que bem macro são esses. E aí pode variar de empresa para empresa, né? Tem empresa que nem tem essas divisões. Entendi. Mas hoje eu enxergo, tá? É bem macro, são esses, assim. Né? De novo, hoje, às vezes está junto, às vezes está em TI, às vezes não. Às vezes não está em TI, isso? Não está em TI também. Ué, fica onde? Então, não vou entrar no mérito se é certo ou se é errado, mas eu já trabalhei em algumas empresas que essa área não nasceu de TI. E aí eu entendo por quê. Geralmente por questões de budget ou até de alocação, né? TI, enfim, trabalha com escopo fechado, com orçamento bem alto, né? Tem o seu custo tanto seu custo de investimento lá, o custo operacional, headcount para atender o legado ali. E então teve várias empresas, enquanto eu trabalhava em consultoria, que TI não conseguia absorver isso. Entendi. Então via uma área de negócio, geralmente marketing, a área eu ia falar isso mais perto do cliente, e falava, não, vamos construir meu Big Data aqui então, meu sistema aqui, que eu preciso de valor, preciso de mais dado, preciso de agilidade, e acabava construindo. Então, eu já trabalhei em vários projetos que o sponsor não era TI, era marketing. Entendi. Entendeu? É mais fácil, uma outra pergunta. Eu vou voltar naquele outro assunto. Já virou 3 aqui, né? Olha os pipelines acontecendo. Vendo? Era só grande volume de dados, hein? Vai ter que implementar aqui no podcast também, que tá embaçado. A pergunta é a seguinte: é mais fácil trabalhar com Big Data quando é TI ou quando é negócio? Boa pergunta. Eu vou falar que é mais fácil, mas não é o melhor. Quando é negócio vamos dividir em linha do tempo. Alguns anos atrás era mais fácil trabalhar com negócio. Por quê? Negócio quer resultado. Implementa aí, custe o que custar e boa. Geralmente, né? Enfim, não é regra. Geralmente negócio não se preocupa com segurança,
não se preocupa com boas práticas, Com metodologias, com padrões, né? enfim, não se preocupa com nada, quer implementar e trabalha com budget ali, né? Então, quando você vai fazer um projeto para vender para negócio é mais fácil, porque eles cortam um monte de requisito do projeto que para eles tanto faz. Eles querem o dado na ponta, entendeu? Entendi. Então fica mais barato até o projeto, você tem a falsa sensação. Só que aí veio a tal da LGPD. E aí, como é que você faz para garantir que o seu dado não vaze se você não tem uma camada de segurança? Se geralmente negócio não está preocupado com segurança. Então, por isso que eu divido em linha do tempo. Entendi. Sei lá, até 2016, 2017, até 2018 ali, era muito fácil ver muito projeto em negócio e vendia muito. Agora, eu não estou mais em consultoria, mas eu acho que está um pouco mais difícil, porque a LGPD é um assunto super sério, multa milionária, isso já virou um crime mesmo, né? Sim, Então, as empresas estão tomando mais cuidado. Então, por isso que é mais fácil, mas eu não sei se é a melhor forma. entendi. Basicamente isso. Legal. Vamos voltar agora à segunda linha. A gente já matou essa. A segunda, eu te falei, ó, ia bater 40 minutos, agora que eu bati o olho. Tá vendo? Ia passar rápido. Mas vamos lá, segunda linha do seu dia a dia, em qual linha que você trabalha? Você já Então, falou que você trabalhou em todas, né? sim. Hoje, qual que você se identifica assim que você escolheu, que você falou, essa aqui é a área que eu vou me dedicar mais? Então, o arquiteto ele navega em todas essas áreas, Segmentações, né? Aham. porque quando eu preciso fazer um desenho de arquitetura para algum sistema de Big Data, eu tenho que contemplar tudo isso. Eu tenho que ver se a gente está usando a melhor tecnologia, se tem segurança. Eu sou especialista em segurança? Não. Eu tenho um time de segurança que me apoia, mas eu tenho uma boa noção de como tem que ser feito ou não. Então, o arquiteto ele tem que, quando ele pensa numa solução, ele tem que pensar em tudo isso: Entendi. segurança, qual framework, alinhado às estratégias da empresa, né? Então tem tudo isso também, se é cloud, se não é, se é open source ou não, enfim. Ele tem que prover um desenho que permita escalabilidade, então, independente se eu tiver 100 megas ou se eu tiver 5 teras, ele vai aguentar. Então você tem que conhecer um pouco de tudo para conseguir prover o desenho. Inclusive negócio, né? Porque cada modelo exige um nível de configuração também, né? Sim, também é. E acho que é o principal, né? A gente tem alguns requisitos aí não funcionais, né? Quando a gente fala bastante de segurança, escalabilidade, redundância, enfim. Isso é definição geralmente da empresa, mas tem os requisitos de negócio mesmo, que é o que o produto é, para que ele serve, né? Em quanto tempo eu tenho que entregar o dado, eu tenho um processamento que é em real time ou não. Então, tudo isso vai influenciar no desenho, na arquitetura, né? E em custo Entendi. também, né? Eu ia Então, tem que falar, ter acho que esse é o mais alto, né? Quanto mais você vai escalando nesses vários sim, níveis, o custo tende a aumentar também, né? exatamente. Então, você O, pode escalar. aí agora a gente vai entrar naquela terceira linha, eu vou aproveitar e vou emendar. O Boa. custo, ele é maior de tecnologia ou por capacitação profissional da criança, sabe? De dominar, achar profissional que domina, sabe? Boa. É, eu acho que é um misto. Hoje, realmente, a gente está no mercado difícil, tá? Então, a gente não acha profissionais do mercado bons. Existem muitos profissionais bons de sistemas transacionais, mas, enfim, é uma tecnologia meio que nova, né? Sim. Então, é difícil achar profissional bom. É um mercado que está inflacionado, então, mesmo quando você acha profissional bom, você corre risco de perder, porque proposta boa sempre tem, Caramba. isso é fato. Tanto profissões de arquiteto ou engenheiro de dados, enfim, todo mundo que é especialista nisso hoje está no mercado muito aquecido. Então, realmente é um mercado que está difícil. E está inflacionando muito, né? Por dois motivos. O primeiro que realmente no Brasil as empresas entenderam que isso é necessário hoje, principalmente com a parte de cloud. Eu diria que a parte de cloud foi que mais impulsionou esse mercado,
Porque até então, por mais Acho que que a pandemia deu uma acelerada mais ainda nisso? muito, mais. Com certeza. E aí, às vezes, não necessariamente Big Data, mas eu acho que as empresas se modernizaram como TI no geral. E aí, isso, né? Eu acho que antes do Big Data existem vários paradigmas que as empresas sofriam antes, Uhum. que com a pandemia essas empresas melhoraram, se evoluíram e deram a possibilidade de implementar novas tecnologias, né? Então, acho que isso ajuda bastante. Por exemplo, tinha muita empresa que não era cloud antes da pandemia, e depois da pandemia virou cloud, e cloud você consegue testar barato, às vezes você testa de graça. Então, Entendi. antes no on-premise, para montar um cluster Hadoop, eu precisava de no mínimo 3 máquinas físicas, para eu nem saber se eu vou utilizar aquilo lá. Em cloud, não, eu vou lá, testo, deu certo, bacana, não deu, eu jogo fora. Eu posso começar pequenininho e pagando conforme eu vou crescendo. Então, impulsionou muito, assim, muito mesmo. Então, desde a questão negocial também de dar o início, né? Porque agora que você falou isso, vem na minha cabeça, talvez não seja tão caro de implementar, né? Não, eu acho Começar. que realmente o maior desafio hoje, na minha opinião, é conhecimento técnico. Existem muitas pessoas boas no mercado, mas, enfim, as pessoas já Não estão estão habituadas, comportando com a quantidade de coisas né? que tem para fazer no mercado, né? Exatamente. E muito desafio, né? Então, questões de LGPD, que eu acho que não é difícil implementar o Big Data. O difícil é você implementar com as melhores práticas, cobrindo todos os gaps aí, governança de dados, segurança, e enfim, não que seja difícil, mas Não é é um time difícil, relativamente não é grande. difícil começar, o difícil é manter, né? Exatamente. Entendi. Para começar, você entra numa console de uma cloud e cria um serviço, né? Então, muito rápido. Como serviço, você não paga nada. Um exemplo básico aí para quem conhece um pouquinho de TI, eu estava falando do HDFS no on-premises, né, do Hadoop. Uhum. Quando a gente vai para a cloud, a gente tem isso como serviço, que é o S3 da Amazon, é o Blob Storage da Azure, enfim. São tecnologias que é padrão em cloud. Eu vou lá, cadastro, pego um serviço e uso. Não preciso me preocupar com redundância, com replicação, com custo, eu pago quanto eu usar. Se eu jogo um arquivo de 1 mega, eu vou lá e pago 1 mega por esse mês. Se no mês que vem eu uso 500 gigas, eu vou lá e pago por 500 gigas. Então, isso acho que ajudou bastante, que a empresa não precisa se programar. Manter um custo fixo alto, né? Exatamente. Entendi. Legal. Meu velho, eu vou dar uma cortada, porque agora é o momento market, né? Aí assim, como esse momento market, eu presumo, talvez o que você vai falar em algumas coisas, eu vou dar um start aqui. Falando aí de conhecimento, que você deu um show aqui, falou muita coisa, aprendi muita coisa com você agora. Mas assim, como que seria o start disso? Por onde eu começo, sabe? Eu acho que essa é a maior dor que tem, né? A gente dá aula, a gente sabe disso. O aluno pergunta, por onde eu começo? E aí você olha assim, aquele mundo, você fala, velho, como que eu vou guiar esse pessoal, sabe? Boa. Antes de entrar nesse momento marketing, como que seria um início, assim, sabe? Eu sei Uhum. que é difícil dar guias, né? Mas Sim. pelo menos dá sabe, um Não, cheiro. bacana. Eu acho que assim, isso tudo depende se a pessoa já tem um conhecimento ou não. Então, sei lá, uma pessoa já é de TI, já tem bastante conhecimento. Eu, antes de vir para a área de Big Data, eu era DBA, então eu tinha muito conhecimento de infra, tinha um pouco de conhecimento em programação, mais nível de automatização, enfim, algo mais, mas eu nunca eu não era um desenvolvedor Java, por exemplo, um desenvolvedor Node, enfim. Então, eu comecei mais pela parte de infra mesmo, que eu já conhecia bastante. E fui pegando um pouquinho, fui pegando ali conhecimento de Python, de R, Scala, né? Então, e aí, de novo, consultoria é bom, consultoria é escola, né? Você vai pegando um monte de projeto, a pressão, tipo, consultoria fala, entrega aí, Desafio, aí você tem que entrega aí, se virar, vira né? aí. Então, consultoria é escola. Uma dica que eu tenho aí para quem quer aprender mesmo, vai para consultoria, porque lá onde você aprende. Enfim.
Agora, de estudos, né? Então, o que eu diria? Hoje, a pessoa tem que conhecer cloud, tá? Então, a maioria dos sistemas é em cloud, poucas empresas estão no on-premise hoje. Existem ainda, mas são poucas e muitas que existem já estão migrando. Então, a recomendação, tenta entender um pouco sobre o Hadoop, como é que funciona, como que é a arquitetura dele, arquitetura MPP, custo, entender mais ou menos como é que funciona isso. Eu acho que um passo, talvez dois ou um, meio que em paralelo aí, entender cloud também, né? Uma vez que você entendeu o ecossistema do Hadoop, os produtos, e você entender a cloud, você vai fazer um depara, que nem eu fiz. Um HDFS é muito parecido com o S3 na AWS. Um Kafka é um Kinesis na AWS. Você começa a entender. Às vezes você não conhece o produto, mas se vê a característica dele, você sabe mais ou menos o que roda por trás. A terminologia é diferente, mas o contexto é muito parecido. Né? Você fala, putz, eu não sei como que é esse produto na cloud, mas conhecendo o framework e tal, ou é isso ou é uma adaptação disso. E aí depende bastante, de novo, para que área que essa pessoa vai atuar. Se ela for atuar mais na área de cientista de dados ali, tem que saber bastante de Python, R e E matemática tem que dominar muito, velho? Então, tem. Existe até quando você começa a estudar, tem aquele círculos, né? Um cientista de dados conhece matemática, computação e negócio. Na prática, essa pessoa não existe. Sério? Não existe. Uma pessoa que vai ser bom em tudo isso não tem. Por isso que existem várias profissões. Claro que tem uma pessoa ou outra, mas assim, é muita coisa. A pessoa saber tudo de data ops, saber tudo de matemática, estatística, modelo, qual modelo e tal, e saber muito do negócio também, né? Então, por isso que existem até hoje as squads, né? São uma forma de você mesclar ali skills e conseguir trazer conhecimento. Então, na prática, eu não conheço poucas pessoas que sabem assim, né? Um pouquinho, enfim, consegue projetar, mas que faça tudo. E então, aí depende. Se a pessoa quer virar um cientista, vai estudar um pouco de estatística ali. É bom conhecer, mas na prática, como o framework já faz isso para você, você não vai entrar na regra do framework e mudar, entendeu? Você vai usar, Você tem que saber como que funciona uma classificação logística, entender o framework, saber preparar os dados para esse framework processar e devolver. Então, eu consigo fazer modelos sem ser um estatístico, porque eu conheço o framework. Eu sei que tipo de preparação eu preciso fazer. Não sei se vai ser o melhor modelo, enfim, eu não sei até quanto eu vou ter a habilidade para evoluir igual um estatístico, mas eu conhecendo o framework eu consigo fazer sim. Então aí depende bastante, né? Se esse profissional quer mais para engenharia de dados, conhecer bastante, hoje principalmente nesse ecossistema, o Apache Spark, eu acho que é um dos principais, né? O Apache, o Airflow também, que é uma tecnologia para orquestrar jobs. E aí dentro do Spark você pode programar em Java, Scala ou Python, então tem que ver mais ou menos ali. Geralmente as empresas programam bastante em Scala no Brasil e Python. Python é mais fácil, mas tem muita empresa trabalhando em Scala também. Lá fora eles trabalham muito, eu vi que está pegando essa tendência. Entendi. TensorFlow, tem alguma coisa a ver com isso ou é outra coisa? Tem mais, mas ele está mais ligado à parte do cientista de dados, né? TensorFlow é um framework também. Dentro desse framework, ele tem alguns passos de preparação de dado, mas é focado para o modelo. Entendi. Você não faz uma ingestão de dados pensando corporativo. Você vai usar um data prep ali pensando no modelo. Então, por exemplo, tem que normalizar um dado. Eu vou lá, uso o TensorFlow, normalizo esse dado, preparo esse dado para o modelo, coloco no modelo e ele me devolve o resultado. Entendi. Mas tem a ver sim. E aí tem a questão de processamento de imagem, né? TensorFlow tem a parte de hardware mesmo, que ele usa GPU, então, que é muito utilizado em processamento de imagem, reconhecimento facial, toda essa parte de inteligência artificial voltada para imagem e vídeo. Entendi. Mas também tem a parte de
regressão linear, regressão logística, classificação, tem os modelos padrão também, assim. Então, mas sim, tem. O pessoal utiliza bastante, inclusive. Ok. Meu velho, eu roubei seu momento marketing, mas seu momento agora, fique à vontade. Deixa eu até Não, diminuir aqui, ó. boa, tranquilo. Não tem muito momento, não. Na verdade, eu tô estruturando um canal para trazer esse tipo de informação. Quando Você você viu que tem lançar, bastante você vai vir coisa. aqui pra gente anunciar, hein, velho? Boa, legal. Enfim, não tem nada pronto ainda, só tem um backlog de bastante assuntos que eu vim preparando de uma forma estruturada, né? Para quem começar a assistir o vídeo, entender. Então, começar desde o Hadoop mesmo, o que é um Hadoop, como ele funciona, entrando nos frameworks, o que é uma Apache Spark. E os temas eu já tenho, já comecei a gravar algumas aulas e vamos ver se tudo der certo aí. Em breve Show. eu lanço esse canal e espero que agregue conteúdo para todo mundo aí. Com certeza. Quando você lançar, a gente vai fazer um especial aqui e a gente já anuncia também. Boa, Vai virar legal. parceiro daqui. Boa. Fechou, meu velho. Tem algum item que você quer complementar? Não, só dica mesmo. Quem já ouviu falar e tiver fim, vai para cima. É uma área que está precisando muito. A gente, enfim, trabalho com isso há mais ou menos, acho que 5 anos, 4 anos, enfim, não sei muito bem. É um mercado que está super aquecido, falta profissionais, então a gente tenta contratar e não acha. Existe um problema que são profissionais que estão indo para fora, né? Então, o profissional conhece inglês, ainda mais que esse negócio de pandemia, remoto. Tem muito profissional aqui que está trabalhando para fora, então recebe em dólar, né? Fica difícil competir. Aí, aí complica. Exatamente. Eu conheço assim, eu conheço assim, não é uma pessoa não, tá? Tem pelo menos mais de 5 pessoas que eu conheço Caramba. que nessa carreira aí ou foram para fora, então conheço pessoa que foi para a Alemanha, que foi para o Japão, trabalhava comigo assim, tipo, do meu time, recebi uma proposta, tô indo para o Japão, tô indo para a Alemanha, tô indo para a Espanha, então como pessoas que às vezes está trabalhando aqui mesmo, mas está trabalhando em projetos fora. Então, estou trabalhando aqui, mas estou trabalhando num projeto em Dubai, estou ganhando em dólar. Estou aqui, mas estou trabalhando na Angola. Cara, tem uma pessoa que eu conheço que está trabalhando fora e está ganhando em dólar. Caramba. Então, Acho que ela fica feliz quando o dólar aumenta, né? é, exatamente. Mas aí fica difícil. Então, assim, é uma área que tem demandado muito, não acha profissionais de verdade, tem um déficit gigantesco, eu não tenho números, mas tem, eu vejo no meu dia a dia, e tanto para arquiteto, como para engenheiro de dados, cientista de dados, enfim, eu acho que, independente do skill de cada um aí, se é mais infra, se é mais programação, se é mais negócio, acho que dá para estudar, dá para arrumar uma vaga e se aventurar nesse mundo aí, eu acho que tem espaço para todo mundo. Legal. Fechou, meu velho. Então, estamos ansiosos aí pro seu canal, hein, velho? Fechou, valeu. Fechou. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Valeu. Pessoal, até mais.